noite, pessoal. Meu nome é Renato Peluso, sou advogado, sócio do Terciotti Andrade Gomes e Donato. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer na pessoa do professor Guilherme Tudium pela iniciativa do curso a ser desenvolvido de federalismo fiscal e suas comparações com os demais países. Agradecer também pela oportunidade de falar um pouco também sobre federalismo fiscal aqui no Brasil. Federalismo fiscal no nosso país é um tema cabuloso, assim como o nosso sistema tributário nacional, e a gente vai passar um pouco sobre um breve histórico do que é o federalismo no Brasil, na prática, quais são as dificuldades que a gente enxerga nesse federalismo que a gente tem hoje em dia, tá? E, no fim, falar um pouco das reformas tributárias e do que vem sendo discutido aí para a mudança desse cenário que hoje existe aqui no país. Pois bem, a Federação Brasileira se instaurou com a criação de um Estado unitário, né? Ou seja, a partir de um Estado unitário, com a proclamação da República, diante da dimensão continental do país, partiu-se para a segregação, ou seja, o Brasil é uma federação, um federalismo por segregação, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve um federalismo por agregação, ou seja, nos Estados Unidos a gente teve 13 colônias que se juntaram e formaram um poder centralizador, enquanto aqui no Brasil a gente partiu de um Estado unitário e, aos poucos, foi descentralizando o poder. Desde a sua criação do federalismo, a gente percorreu ciclos de centralização e descentralização em relação ao poder central, né? E aí, depois de tantas influências da União nos estados, a gente teve aí, com a redemocratização depois do período militar, a edição da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a necessidade de uma descentralização com ampla distribuição de competências entre a União, estados e municípios, né, que acarretou no sistema que a gente tem hoje, tá? Um ponto importante da edição dessa Constituição foi o reconhecimento dos municípios como entes federativos. A gente tem também como característica o federalismo cooperativo, ou seja, regras que não permitem concessão de isenções heterônomas, ou seja, nenhum ente pode editar isenção de tributos que sejam cobrados pelos outros e vice-versa. A gente tem também regras de imunidade recíproca, ou seja, para garantir um federalismo horizontal, isonômico, e essa forma federativa foi incluída como cláusula pétrea na Constituição Federal, ou seja, não se pode modificá-la com base em emendas constitucionais. Então, na prática, a gente teve um delineamento das competências tributárias para cada ente. No papel, todos os entes garantiram sua autonomia jurídica e financeira, ou seja, a União, o Estado e o município, cada um possui suas próprias legislações e, obviamente, a gente vai ver aqui que essa ideia, fruto de uma descentralização, né, onde se procurou dar mais autonomia a cada ente, na realidade ela trouxe também alguma série de problemas aí que a gente, na realidade, no dia a dia, aqui na prática tributária, vê bastante, né? A gente tem um federalismo muitas vezes de sobreposição, ou seja,
a gente tem uma competência concorrente da União, dos estados e dos municípios para legislar sobre alguns assuntos, só que a gente tem também a competência privativa de tributar definida na Constituição para cada um dos entes. Então, a União ficou estabelecida a competência de tributar sobre imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI, IOF, ITR e o imposto sobre grandes fortunas, que na realidade nunca foi instituído aqui no país. A gente tem também a possibilidade da União instituir taxas e contribuições de minoria e as contribuições sociais e contribuições de intervenção do domínio econômico, né? A gente tem também, por fim, uma competência residual que foi garantida tão somente à União Federal pela Constituição, que é a competência para instituir outros impostos, que são os empréstimos compulsórios em casos de calamidade. Na realidade, a gente, na prática, viu essa discussão surgir agora, quando vivenciamos aí a pandemia do Covid-19, mas isso foi prontamente refutado pelo governo. A gente tem as competências dos estados delineados para cobrar o ITCMD e o ICMS e, por sua vez, os municípios têm a competência de instituir o IPTU, o ITBI e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. A gente tem um aspecto na Constituição que permite aos municípios fiscalizar e arrecadar o ITR, né, que é o Imposto sobre Propriedades Territoriais Rurais, em razão simplesmente da ausência de interesse da União Federal na arrecadação desse tributo, por ser de baixa relevância, e como ideia de fortalecer, né, a arrecadação aí do município. A gente tem também na Constituição, além dessas definições de competência tributária, uma parte destinada à repartição das receitas tributárias, ou seja, alguns tributos que são de competência da União Federal, com uma forma de repartir as receitas tributárias para os estados e municípios, ficou definida essa possibilidade, por exemplo, do imposto de renda ser repartido ali para os outros entes. A gente tem também a possibilidade de repartição de receitas tributárias advindas do ICMS, que é um tributo estadual, para os municípios, com o intuito de fortalecer os municípios também. E aí nós nos perguntamos, e todas essas ideias, apesar de serem nobres, na prática, será que elas resolveram a desigualdade regional e a desigualdade dos entes no país? E a realidade escancara que, na realidade, não. A gente tem hoje 3 estados na federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que, em sua soma, representam quase 50% do PIB, enquanto os demais estados somados, os outros estados somados, chegam aos 50%. Isso, desde já, demonstra aí a desigualdade regional de cada estado. Se a gente for pular para os municípios, então, a situação é muito pior. A gente tem mais de 5.000 municípios divididos pelo Brasil e a grande maioria, quase 80% deles, depende do repasse dessas verbas, né, da União e dos estados para sua sobrevivência, ou seja, até que ponto nós temos aí uma federação forte no Brasil. Então, temos também outros problemas
além dessas receitas de repartição de receitas, pois a União Federal, na realidade, não está obrigada a repassar todas as receitas com relação às contribuições que ela institui, por exemplo, alguns tributos, ela não compartilha a receita com os demais entes, e isso acaba gerando uma distorção na arrecadação da União versus os estados e municípios. Além disso, desse panorama geral do federalismo no Brasil, na prática, a gente tem, diante dessas desigualdades regionais, o legislador procurou resolver esses problemas criando mecanismos de desenvolvimento e arrecadação, como, por exemplo, no caso do ICMS, a gente tem, nas operações interestaduais, fixação de alíquotas distintas nas operações destinadas aos estados do Nordeste e do Espírito Santo, ou seja, nas operações do Sul e Sudeste destinadas aos estados do Nordeste e Espírito Santo, a gente tem uma alíquota de 7%, ou seja, a tributação maior ficou carregada no estado de destino. Isso tudo por quê? Porque os estados do Sul e Sudeste, que na realidade, na prática, são um pouco mais desenvolvidos, ficariam com uma menor arrecadação nessas operações e, por sua vez, os estados do Nordeste ficariam com uma maior arrecadação desses tributos como uma forma de compensar a desigualdade regional. Outras medidas que foram adotadas na Constituição e que são permitidas e causam, que tem por objetivo diminuir essas desigualdades regionais, são a Zona Franca de Manaus, Sudã, Sudene, a aplicação de alíquotas variadas de IPI de acordo com as regiões e com os produtos que são industrializados. Enfim, a gente tem uma série aí de benefícios que buscam mitigar esse problema causado pelo nosso federalismo. E, voltando ao ICMS, a gente tem um grande problema também, que é o problema da guerra fiscal, né? Todos sabem que o ICMS é o imposto queridinho dos estados pela sua relevância, pela sua arrecadação, mas também a gente sabe que o ICMS é objeto de diversas guerras fiscais desde a sua edição. Um primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é a necessidade de que as isenções, os créditos, as reduções de base de cálculo, todos os benefícios relacionados a ICMS devem ser realizados via convênio, ou seja, o CONFAZ, que é um órgão responsável pela reunião dos estados, tem que editar um convênio que tem que ser aprovado por unanimidade para que aquele benefício fiscal ou aquela redução de base de cálculo, enfim, aquela edição de crédito presumido, ela seja juridicamente válida. E aí a gente vê na prática que isso, na realidade, não acontece. Por quê? Porque muitas das vezes os estados, vendo a impossibilidade de desenvolvimento, vendo o benefício fiscal como uma forma de atração de empresas, atração de empregos e desenvolvimento das atividades naquele local, ele edita um benefício fiscal com o objetivo de atrair a atividade econômica e sem a utilização desse instrumento que é o convênio, porque o convênio, como nós dissemos há pouco, ele exige uma aprovação unânime, e essa aprovação unânime, na prática, é muito difícil. Então, para evitar todo esse procedimento,
os estados muitas das vezes editam esses benefícios em suas legislações próprias, e isso acaba causando ainda mais distorção no sistema, porque o contribuinte que está situado naquele estado que editou o benefício fiscal, ele, em legítima confiança ao governo em que ele está situado, ele adere àquele benefício e, após aderir ao benefício, ele usufrui. Muitas das vezes as fábricas se deslocam para aquele estado na confiança de que aquele benefício é realmente válido e ali se estabelece. Só que, por óbvio, os estados que não editam esses benefícios fiscais questionam no Poder Judiciário a sua constitucionalidade e, diante de diversas controvérsias existentes no sistema jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema em algumas vezes, né? O Supremo Tribunal Federal, quando colocado a analisar sobre o assunto, definiu que são inconstitucionais esses benefícios fiscais que foram concedidos pelos estados, mas que, em razão da legítima confiança do contribuinte naquela edição da norma no governo, aquela decisão ficou modulada os efeitos, ou seja, olha, você praticou um ato inconstitucional, mas para evitar que esse ato constitucional não acarrete nenhum prejuízo ao contribuinte que confiou naquele governo e praticou todos os atos com legítima homologação do benefício, fez os investimentos, atraiu atividade econômica, ele não seja prejudicado com autuações retroativas, né? Objetivando cobrar a diferença desse tributo que não foi exigido ao longo desses anos. Então, ao mesmo tempo que isso tem uma função nobre de proteger o contribuinte que teve a legítima confiança no Estado, por outro lado, isso acaba por incentivar o Estado a adotar práticas agressivas para a atração de contribuintes, porque, na realidade, aquele contribuinte, se lá na frente tiver o benefício questionado na justiça, ele pelo menos estaria ali, né, garantido pelos efeitos da modulação e aquela decisão só valeria dali para frente. Então, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal também não foi, tem seus dois pesos e duas medidas aí, né? A gente tem também na Lei Complementar 24 de 75 outro ponto que merece atenção, que é com a nulidade desses benefícios, né? Os créditos que foram apropriados pelo contribuinte de outro estado devem ser estornados. Ou seja, o contribuinte que adquiriu daquele contribuinte que possui benefício fiscal, ele não poderá se apropriar dos créditos, né? Vai ter que ser estornado, e aí, na realidade, quem é o prejudicado aí é o contribuinte que nada teve a ver com a história, acaba sendo prejudicado. A gente tem também no ISS uma grande guerra fiscal com relação à definição do local da prestação dos serviços. Como nós sabemos, o Brasil é um país complexo, com mais de 5 mil municípios, e muitas vezes os contribuintes situados em um município X prestam serviços em um município Y. E muitas vezes também por dificuldade de fiscalização ou por sanha arrecadatória de um município ou outro, acaba-se tendo diversas autuações sobre um mesmo fato gerador, ou seja, contribuinte que praticou serviço
com relação a um contrato, se vê ali objeto de auto de infração de 2 ou muitas vezes 3 municípios para cobrança de um ISS sobre o mesmo fato. E isso ocorre bastante, infelizmente, diante dessa guerra fiscal existente no país. Então, diante desses aspectos todos aí que demonstram que o nosso federalismo, na prática, ele não condiz com um forte federalismo, a gente tem aí o começo de discussões sobre reformas tributárias. E, infelizmente, diante do advento da pandemia, isso acabou sendo atrapalhado, né, pelas impossibilidades políticas, enfim. A gente teve, antes da finalização dessa pandemia também, outro caso emblemático que demonstra um problema de federalismo aqui no Brasil, que foi a questão da redução dos combustíveis, né? O Supremo Tribunal Federal definiu que os bens essenciais, mais especificamente serviços de telecomunicações e energia, são bens essenciais e que, portanto, deveriam recolher o ICMS na alíquota mínima geral. Só que, como forma de mitigar essa queda de arrecadação de ICMS para os estados, o Supremo estabeleceu a modulação dos efeitos dessa decisão, só para 2024. Mas, por outro lado, o governo federal, pressionado também, né, pelas sucessivas altas do combustível aí, e pela subida da inflação diante da reação da economia, pela guerra também existente aí entre Ucrânia e Rússia, o governo editou uma lei complementar onde estabeleceu que energia elétrica, telecomunicações, combustíveis, gás natural deveriam ser enquadrados como bens essenciais e que, portanto, deve ser aplicada a alíquota geral do ICMS. E aí começaram as inúmeras discussões pelos estados, né, chiando acerca dessa lei complementar, porque, na realidade, o governo, apesar de possuir a competência legislativa para editar uma norma nesse sentido, isso acaba, por consequência, gerando aí, né, uma redução de arrecadação para os estados e, consequentemente, para os municípios diante do repasse, né, que é feito para esses entes municipais. Enfim, é mais um caso aí emblemático dos problemas que vivemos aqui no nosso federalismo. E aí, então, como eu ia dizendo, como forma de solucionar esses problemas, surgiram algumas propostas de reforma tributária. As mais famosas que nós temos ciência são a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45, que tem por objeto a criação de um IVA federal, né, o IBS federal, que seria um imposto sobre bens e serviços, e ele, na realidade, unifica todos os tributos em um só, né? A gente tem aí uma simplificação do sistema, né? E a gente resolveria diversos problemas com a edição de uma proposta como essa, diversos problemas, como a gente falou aqui, de guerra fiscal, enfim. Só que esse diálogo nos parece bastante difícil, apesar de ser um sonho, né, a edição de um IVA federal. Na prática, entendo que é muito difícil, infelizmente, porque uma proposta como essa demanda conversas com os governadores, né, para negociação e edição de uma proposta, muito porque os estados não vão querer perder o poder de arrecadação ali, né, do ICMS, né, e, na realidade, uma forma de solução seria garantir a arrecadação através do repasse do IBS, mas que na prática a gente vê que não é muito assim, muito fácil assim.
A PEC 110, por outro lado, ela permite a criação do IBS de competência federal e um IBS que abarca a competência estadual e municipal. Então, a gente teria, né, 2 IVAs nessa PEC 110, que aí resolveria, pelo menos, o aspecto com relação às dificuldades impostas pelo Estado, né? Mas aí a gente teria também discussão com os municípios, enfim. O fato é que, diante de muitas conversas, de muitos diálogos para a aprovação dessas reformas, a gente viu que esses projetos não andaram até hoje. O que a gente teve pelo governo, na realidade, foi a divulgação de 2 projetos, né, de lei. O projeto de lei que teve por objeto a criação do CBS, que iria unificar a contribuição do PIS e da COFINS e atribuir um imposto seletivo substituindo o IPI. Esse projeto de lei, na realidade, ele foi bastante criticado, né, por diversos tributaristas, porque, na realidade, a CBS, apesar de ela pretender unificar ali o PIS e a COFINS e simplificar o sistema, né, ela, na prática, representaria um aumento de arrecadação, principalmente porque a alíquota pretendida pelo governo foi de 12%, né, para a aplicação dessa CBS, e apesar de ele permitir o creditamento, né, dos insumos, a gente vê que na prática os contribuintes prestadores de serviço pouco têm a usufruir dessa compensação aí, né? Então, na realidade, na prática, isso representaria um aumento de carga, principalmente para os prestadores de serviço, né? E outro projeto de lei que foi divulgado pelo governo também foi a reforma do imposto de renda, que permitiu a tributação dos dividendos, né? Em resumo, o principal tema foi a tributação dos dividendos, né? Que era muito tempo aventada aí pelo governo, era muito tempo falado, todo mundo já previa, né, essa edição na tributação dos dividendos. E, por outro lado, também, ele acabou com a figura do JCP, o Juros sobre Capital Próprio, que é uma forma de remuneração aos acionistas. Esse projeto de lei também foi bastante criticado, porque, na prática, apesar de o governo editar um projeto de lei pretendendo tributar os dividendos, isso acabou gerando um aumento de carga, porque o aumento a instituição da tributação dos dividendos não foi acompanhada proporcionalmente pela redução da tributação do IRPJ, ou seja, a gente teve uma redução de 5% no imposto de renda sobre as pessoas jurídicas e uma instituição de 20% ali, inicialmente no projeto, a tributação do imposto de renda sobre os dividendos distribuídos aos acionistas. E outro ponto que foi bastante criticado também foi esse encerramento aí do JCP, que era muito utilizado, né, pelas companhias como forma de remuneração aos acionistas. Isso atraía, inclusive, investidores aqui para o Brasil, que esse JCP, apesar de ser tributado na pessoa física, ele era deduzido, né, no imposto de renda da pessoa jurídica, e essa figura também, né, por esse projeto de lei, ela estaria encerrada. A gente vê, por fim, que, na realidade, o nosso federalismo, na prática, ele, apesar de bonito no papel, ele encontra diversas dificuldades. Hoje, na nossa realidade atual, a gente vê que essa discussão já está na mesa, né? A gente já vem discutindo, né? E em algum momento isso vai acabar
tendo que ser adotada uma medida mais drástica para a gente modificar o sistema tributário nacional, né, modificar a forma como a gente entende aí o nosso federalismo, reduzir a complexidade do sistema tributário para cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, acabar com essa necessidade de que um contribuinte que tenha 27 estabelecimentos localizados em cada estado siga cada legislação com a necessidade de cumprimento de cada obrigação acessória por estado, a gente acabar com diversos benefícios fiscais que são concedidos de forma inconstitucional, para atração de empresas, porque na prática isso acaba gerando, né, insegurança jurídica, né, e afastando os investidores estrangeiros do nosso país. Então, isso foi um breve apanhado aí do nosso federalismo fiscal. Nosso tempo é curto, mas estamos à disposição aí, caso tenha algum esclarecimento adicional. Espero ter passado, ainda que de forma breve, de forma clara pelos esses assuntos, e agradeço a oportunidade novamente ao ISAP. Um abraço.